Olá! Hoje eu resolvi gravar um vídeo sobre suplementação, porque eu gravei algumas semanas atrás um vídeo sobre alimentação, né, falando um pouco sobre a importância que a alimentação tomou na minha vida com o tratamento da esclerose sistêmica e eu comentei que eu estava tomando também, associado à dieta, alguns suplementos. Então eu resolvi gravar esse vídeo para falar especificamente sobre suplementação. Eu vou falar um pouco de modo geral e depois mais com relação ao meu tratamento especificamente, mas eu queria falar de modo geral porque suplementação é um tema que gera muitas dúvidas, né? Muitas vezes a gente não sabe se a gente tem que suplementar, o que é que a gente tem que suplementar, se a suplementação é para qualquer pessoa ou é só para quem está com algum problema de saúde. Quais as doses, se a gente pode ir na farmácia e comprar por conta própria, se tem que ser com prescrição médica. Então tem várias dúvidas que surgem quando a gente pensa em suplementação, e aí eu resolvi então falar um pouco no geral, né, sobre o que eu tenho aprendido nos últimos tempos com relação a esse assunto, e depois eu vou falar mais especificamente sobre a minha suplementação como parte do meu tratamento para doença autoimune. Então, primeiro, o que é a suplementação, né? O que a gente chama de suplementação? A gente ouve muito falar sobre isso atualmente, mas a suplementação nada mais é do que a adição de alguns nutrientes que ou a gente não ingere na quantidade ideal ou não está disponível na nossa dieta, ou são nutrientes que não são, por exemplo, muito comuns na dieta nossa aqui no Brasil. Então, porque não estão presentes em alimentos que a gente consome normalmente. Então, suplementos nada mais são do que nutrientes que a gente precisa adicionar por não conseguir ou não ter acesso a esses nutrientes através da alimentação. Então, eles envolvem várias classes de moléculas, né? Então, desde minerais, né? Como, por exemplo, ferro, zinco, magnésio, enfim, entre outros, selênio e muitos outros minerais que são extremamente importantes para o bom funcionamento do nosso organismo, assim como também outras moléculas orgânicas, né, como as vitaminas, por exemplo, às vezes aminoácidos, proteínas, então até mesmo ácidos graxos, né, como ômega 3, então são nutrientes que por algum motivo a gente não consegue ter acesso a esses nutrientes na nossa alimentação ou não tem nas quantidades necessárias, e aí a gente precisa adicionar. O ideal é a gente consumir todos os nutrientes através da alimentação, né? Os nutrientes eles são muito melhor absorvidos pelo nosso organismo se a gente consegue ingeri-los através da alimentação, mas a nossa dieta ela não contempla todos os nutrientes que a gente precisa. Especialmente hoje em dia, a dieta hoje em dia que é tão limitada, né? Muitas vezes a gente tem uma dieta muito baseada em produtos refinados, em açúcar, enfim, com poucos vegetais, com poucas frutas, com poucos legumes, que são as fontes principais dos melhores nutrientes para a gente, né? Então, muitas vezes é sim necessário a suplementação. E hoje em dia, né, há quem diga, né, alguns especialistas defendem, se você procurar, por exemplo, conversar com médicos da medicina ortomolecular, que não há nenhuma dieta, por mais equilibrada que seja, que possibilite todos os nutrientes nas quantidades necessárias que uma pessoa precisa. Até por conta mesmo dos processos de produção dos alimentos hoje em dia, né? Então, vários processos de produção de alimento têm contribuído para que os alimentos se tornem menos nutritivos, mesmo os vegetais, né? Então, a gente precisa sim suplementar, e independente de que você tenha alguma doença ou não só como tratamento de alguma doença, mas é importante a suplementação. Só que essa suplementação, ela não pode ser feita de qualquer jeito, né? Então, não é assim, eu vou lá na farmácia, tem lá no balcão aquela disponibilidade enorme de suplementos hoje em dia, de A a Z, o que você quiser,
né? Você compra lá um pote que vem dentro de uma cápsula trocentos minerais, vitaminas, não sei o que lá, e aí você sai, vai embora e fica tomando aquilo lá naquelas dosagens. Então, não é dessa forma que deve ser feito, tá? Os nutrientes, eles precisam ser administrados para a necessidade específica de cada pessoa. Então, você não pode ir tomando de qualquer jeito, até porque aqueles complementos, aqueles suplementos que vêm com um monte de nutriente, de mineral, de coisa misturada numa cápsula só, muitas vezes não está servindo de nada, porque os nutrientes, eles não podem ser tomados de qualquer maneira, né? Um nutriente interfere, às vezes, na absorção de outro. Então, a combinação dos nutrientes, dos minerais que você vai tomar, das vitaminas, ela precisa ser orientada, não é de qualquer forma. Então, por exemplo, determinada vitamina precisa de determinados minerais associados para que ela seja melhor absorvida. Então, você vai ter que tomar essa vitamina associada a esses minerais, mas outros minerais podem comprometer a absorção dessa vitamina. Então, você não pode tomar tudo junto. Então, precisa ter cuidado, porque tem, né, uma super disponibilidade dessa suplementação hoje em dia, e as pessoas tomam achando que estão fazendo um super bem e, na verdade, ou não está servindo de nada ou está prejudicando. Então, não deve ser feita a administração de suplementos dessa maneira, né? Inclusive porque, muitas vezes, dependendo, se você tiver algum problema de saúde, tem determinados minerais, vitaminas que você não vai poder tomar. Então, é preciso ter um acompanhamento, sim. É preciso que você procure um médico, que você faça as dosagens, veja quais são, né, os minerais que você tem deficiência e que você vai precisar suplementar. Muitas vezes nem tem a deficiência ainda, mas dependendo do profissional, ele já vai suplementar. Em alguns casos, há médicos que prescrevem, sim, alguns minerais e algumas vitaminas como sendo necessários para a suplementação de qualquer pessoa. Então, depois eu vou citar quais são esses minerais e essas vitaminas, mas de todo modo, né, é necessário que se procure um médico para que ele oriente com relação a isso, porque não pode sair por aí tomando, não é porque não precisa de receita que você vai sair por aí tomando por conta própria suplementação. Então, para que os nutrientes, os minerais que a gente toma através da suplementação seja melhor absorvido pelo organismo, tem algumas especificidades. Então, por exemplo, ele vai passar pela digestão, vai chegar no intestino, o intestino que faz a absorção, né, dos nutrientes, e depois disso ele vai cair na corrente sanguínea e ele vai ter que ser absorvido na célula, onde ele vai desempenhar a sua função. Para que ele seja absorvido na célula, ele vai ter que se ligar a um determinado receptor. Então, todo esse processo, ele precisa ocorrer de forma coordenada para que esses nutrientes cheguem ao seu fim, né? Chegue e desempenhe a sua função final. Então, é necessário que tudo isso esteja funcionando bem. Então, precisa ter uma boa digestão, precisa ter uma boa absorção intestinal, precisa que os receptores estejam disponíveis para que você receba esses nutrientes, né? Então, tudo isso, toda essa cadeia tem que funcionar perfeitamente, né? Para que a gente tenha para que os nutrientes absorvidos desempenhem suas funções perfeitamente. Então, não é só tomar. Então, se o seu organismo não está funcionando bem, se o seu intestino não está funcionando bem, se você tem algum problema intestinal que compromete a absorção dos nutrientes e geralmente, né, associada à doença autoimune, tem uma questão intestinal, que eu vou fazer depois um outro vídeo falando sobre isso. Então, é super importante que você trate como um todo. Então, não é só tomar a suplementação, não é só fazer a dieta, né? Precisa olhar para o conjunto, ver se tudo está funcionando bem, para que a suplementação tenha efeito. Então, no caso da vitamina D, por exemplo, com relação às doenças autoimunes, é muito comum um erro genético em uma das enzimas que converte, né, a vitamina D inativa na sua forma ativa. Então, as pessoas que têm problema autoimune, elas têm uma baixa sensibilidade à vitamina D, ou porque elas não
tem um erro nessa enzima que converte a forma inativa na forma ativa, ou porque elas têm problemas genéticos também nos receptores de vitamina D na célula. Então, às vezes, a vitamina D está disponível, mas não está sendo reconhecida pelo receptor na célula, e aí ela não chega a desempenhar a sua função, né? Então, por isso que os tratamentos com altas dosagens de vitamina D são eficazes no caso da doença autoimune, né? E também com relação à doença autoimune tem a questão da absorção intestinal, né? Então, o intestino ele é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo, né? É no intestino onde ocorre a absorção dos nutrientes. Então, para que esses nutrientes ingeridos, tanto através de alimentação ou suplementados, sejam absorvidos, é necessário que o intestino esteja funcionando perfeitamente. Então, se a pessoa está com o intestino inflamado, se está com algum problema intestinal, e isso geralmente ocorre associado à doença autoimune, né? É uma das causas do desenvolvimento da doença autoimune, é o mau funcionamento, a inflamação do intestino, o mau funcionamento do intestino. Então, é necessário regular tudo isso para que a suplementação tenha efeito, né? Para que a dieta tenha efeito, para que os nutrientes que você está ingerindo tenha o efeito desejado, né? Então, precisa de fato olhar para o todo, né? Para que se consiga ter sucesso no tratamento. Então, falando agora especificamente sobre alguns minerais e algumas vitaminas que são importantes na suplementação das doenças autoimunes, mas também há médicos que sugerem que todas as pessoas deveriam suplementar esses minerais e essas vitaminas, né? Em primeiro lugar, o magnésio. O magnésio ele é um elemento extremamente importante, um elemento químico extremamente importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Ele desempenha diversas funções no nosso corpo, tanto no nosso cérebro como diversas funções no sistema muscular também, contração e relaxamento muscular. E ele é um cofator importante para a vitamina D. Então, para que a vitamina D seja melhor absorvida e desempenhe sua função, há necessidade da presença do magnésio. E também é extremamente importante para o bom funcionamento gástrico, para um bom funcionamento do intestino. E o magnésio, ele tem se tornado cada vez menos disponível na nossa alimentação, né? O magnésio ele é um elemento químico que está presente principalmente nos vegetais, e ele tem se tornado muito indisponível por conta do próprio processo de produção de alimento, do próprio processo da agricultura, né? A agricultura, nossa, que é baseada principalmente em monoculturas, ela tem promovido uma redução da disponibilidade de magnésio no solo, porque não é dado o tempo necessário para que o solo se recomponha entre um plantio e outro, e isso tem diminuído a disponibilidade desse mineral nos vegetais. Isso não é uma questão que tem acontecido só aqui no Brasil, isso é uma questão, na verdade, que tem acontecido no mundo inteiro. E há estudos mostrando que as pessoas no mundo inteiro têm tido deficiência de magnésio. Então, vários médicos eles sugerem a suplementação de magnésio para todas as pessoas. Então, por conta dessa questão, dessa menor disponibilidade de magnésio nos alimentos. E por ele ser extremamente importante para o bom funcionamento do organismo. Então, magnésio é um dos elementos que tem sido suplementado com bastante frequência. E no caso da doença autoimune, ele é extremamente importante porque associado à vitamina D é necessário suplementar o magnésio. O zinco também é outro elemento que tem sido suplementado também com bastante frequência, zinco e selênio, porque são elementos também que estão pouco disponíveis nos alimentos e não fazem parte da alimentação, ou estão em alimentos que não fazem parte da alimentação da maior parte das pessoas, né? O zinco, por exemplo, ele é muito presente em crustáceos, e crustáceo não é uma coisa que a gente come diariamente, por exemplo, né? Então, é um tipo de elemento químico, de mineral que precisa ser suplementado porque a gente ingere em condições insuficientes. O selênio, por exemplo, ele está muito rico nas castanhas. A castanha do Pará é extremamente rica em selênio,
né? O consumo de 2 a 3 castanhas do Pará por dia já é suficiente para suplementar a quantidade de selênio que a gente precisa diariamente. Mas também castanhas, né, não fazem parte da alimentação de todas as pessoas. Até porque nem é acessível a todas as pessoas, né? A gente sabe que a maior parte da população não tem acesso pelo preço mesmo, que não é possível para a grande maioria das pessoas. Então, também é um elemento químico que muita gente apresenta deficiência. O iodo também é outro elemento que geralmente precisa ser suplementado, né? Porque também não está disponível na nossa alimentação. Então, frutos do mar geralmente são alimentos ricos em iodo. Então, a gente tem, por exemplo, o sal iodado, né? O sal de cozinha, ele é iodado justamente para complementar a disponibilidade de iodo que a gente não tem normalmente na nossa alimentação. Mas o sal de cozinha, por si só, não é suficiente. Então, muitas vezes é necessária a suplementação de iodo também. Agora, por exemplo, pessoas que têm problemas da tireoide, inclusive pessoas que têm doença autoimune associada à tireoide, tem que ter muito cuidado. Então, não pode tomar iodo sem orientação, porque pode piorar o problema, né? Então, não pode nenhum tipo precisa ter muito cuidado com a suplementação, caso você tenha algum problema associado à tireoide, com a suplementação de iodo especificamente. E aí as vitaminas, né? A vitamina D, que eu já comentei em outros vídeos, né? A gente não toma sol o suficiente, o modo de vida que a gente vive hoje em dia, em lugares fechados, com pouca disponibilidade de sol, tem feito com que a maior parte das pessoas tenham deficiência de vitamina D. E associado a isso, a vitamina D ela é um hormônio, na verdade, né? Mas ela não está disponível na grande maioria dos alimentos. Ela é produzida principalmente, a nossa fonte principal é o sol, que vai fazer com que as nossas células produzam a vitamina D. Então, hoje em dia necessário sim suplementar, e também é uma vitamina que os médicos sugerem que a maior parte da população precisa suplementar. Para encerrar esse vídeo, eu queria falar especificamente sobre a vitamina B9. A vitamina B9 é também conhecida como ácido fólico. E essa vitamina ela é extremamente importante e necessária no tratamento das doenças autoimunes, né? Ela faz parte da suplementação no tratamento das doenças autoimunes. E tem uma discussão, né, que tem acontecido, não sei quem acompanha ou quem estuda, ou quem já leu, ou quem vê alguma coisa sobre a vitamina B9, sobre ácido fólico, deve ter já se deparado com uma discussão que existe entre ácido fólico e metilfolato. Então, há médicos que prescrevem ácido fólico e há médicos que prescrevem metilfolato. E aí, o que acontece é o seguinte, no caso das doenças autoimunes, os estudos mais recentes têm mostrado que o ideal é usar o metilfolato. Na verdade, tem sido demonstrado que o ideal é usar o metilfolato em qualquer situação, porque o ácido fólico, ele é a forma sintética da vitamina B9, ele não é a forma natural da vitamina B9. E aí o que acontece? Que os primeiros estudos realizados com ácido fólico foram realizados com camundongos, e os camundongos, né, nesses estudos, eles tinham uma ótima absorção do ácido fólico. Mas alguns estudos mais recentes têm demonstrado que em humanos essa absorção é da ordem de 2%. Então, em torno de 2% da população absorve o ácido fólico, o restante não. Então, ele não tem o efeito necessário, né? Que ele não vai desempenhar o efeito necessário e, na verdade, além de não desempenhar o efeito necessário, o ácido fólico vai fazer mal. Especialmente no caso das doenças autoimunes, há indicações de que o ácido fólico atua promovendo a expressão dos genes que codificam a doença, né? Então, ele vai estar aumentando a expressão da doença. Então, inclusive, há a orientação de que as pessoas com doenças autoimunes evitem, inclusive, as farinhas, né? Farinha de trigo, se você olhar toda a farinha de trigo, ela tem escrito lá enriquecida com ácido fólico.
Então, há médicos que tratam, os médicos do próprio protocolo Coimbra, eles sugerem que as pessoas não consumam a farinha de trigo, não é nem por conta do glúten, eles sugerem que não consumam por conta da adição de ácido fólico, né? Então, o ideal é tomar o metilfolato, que é a forma natural da vitamina B9, e é necessário suplementar, sim, o metilfolato no tratamento da doença autoimune, porque o metilfolato ele vai atuar metilando, fazendo a metilação do gene que expressa a doença. E essa metilação é o que faz com que o gene seja desligado, né? Então, ele inibe a expressão do gene associado às doenças autoimunes. Então, é extremamente importante a suplementação de metilfolato. O ideal, né, além da suplementação, é que a pessoa ingira muitas folhas verdes, porque folato, né, vem de folha. O metilfolato, ele está disponível, a vitamina B9, ele está disponível nas folhas verdes. Então, é extremamente importante o consumo de folhas verdes cruas, porque se você cozinha a folha, a vitamina, ela desnatura. Então, você precisa ingerir a folha crua mas além da ingestão das folhas, é necessária a suplementação do metilfolato. Inclusive, né, no caso de gestante, por exemplo, é uma das vitaminas, das primeiras vitaminas, né, que os médicos indicam para gestante o ácido fólico. Inclusive, às vezes, até antes de engravidar, já inicia a suplementação de ácido fólico. E os estudos mais recentes demonstram que o ideal é o metilfolato. Então, mesmo no caso de gestante, o ideal é tomar o metilfolato e não o ácido fólico, né? Inclusive, o ácido fólico tem sido associado, esse uso de ácido fólico na gestação tem sido associado ao nascimento de crianças com autismo. E há também estudos e indicação de que o autismo é uma doença autoimune, né, associada que pode estar associada também à deficiência de vitamina D da mãe durante a gestação. Então, é extremamente importante ter esse cuidado, né, evitar, tem muito médico que ainda indica o ácido fólico, inclusive a reumatologista que está me acompanhando, ela me indicou o ácido fólico e eu já tinha lido sobre isso e depois a nutróloga substituiu pelo metilfolato. Mas o ideal é usar o metilfolato, não usar o ácido fólico, tá? Em hipótese alguma usar o ácido fólico, preferir usar o metilfolato, certo? Então era isso que eu queria compartilhar nesse vídeo, né, com vocês. Espero que tenha ajudado e até o próximo.